E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Joker. E aqui é a Kira. E hoje o nosso tema será Introdução a guiar. Bom, antes de poder começar sobre Gyaru, pra gente falar sobre Gyaru, a gente tem que primeiro começar como é que surgiu o Gyaru. Gyaru não veio exatamente com o nome, com as mulheres em si. Ele começou primeiro com um estilo que veio de Shibuya, que se chama Shibukaji, que é um estilo bem, digamos assim, que ele era bem ocidental, gostava muito de marcas. E marcas jeans ocidentais. Ocidentais, sim. Ah, Chanel, Louis Vuitton, Levi's, Dolce & Gabbana. essas marcas caríssimas que quando a gente olha, a gente só quer chorar. Que são marcas ocidentais. Sim. Então, eles gostavam muito de marcas caras e jeans. Era aquela época em que usava blusa de praia e jeans. Acho que a Levi's estava muito em alta também nessa época. Sim, nessa época era a Levi's, que era dos anos 80 e 90, que 80, foi 90. o boom do jeans no mundo inteiro. Sim. Aí começou esse estilo e veio a ascensão de Shibuya, que veio de uma classe trabalhadora que não se importava com a moda pra uma cidade que agora é um dos lugares que mais tem moda, além de outro. É um dos centros de moda, né? Que Lá no foram mais Japão, surgiram as lá no modas. Japão eles têm dois centros de moda, por assim dizer, que seria Tóquio, por causa de Harajuku e tal, e Shibuya por causa das... A diferença deles seria basicamente o quê? Enquanto Tóquio é mais a galera alternativa, é mais a galera... a juventude, entendeu? Tipo, é realmente o pessoal mais adoida. Em Shibuya é a galera mais donada, a galera que tem dinheiro pra ficar gastando com esse tipo de roupa, então com as roupas mais chiques, elegantes e tal. São dois centros de moda, porém eles têm esses diferenciais entre eles. Bom, depois que surgiu esse estilo, né? Só que ele não ficou muito tempo. Ele acabou e desse estilo surgiu mais dois. Um ele não tem tanta importância porque ele não faz diferença pro que é. O outro foi o Shima. Shima são pessoas, caras, homens, riquinhos, que... Garotos, né? Garotos riquinhos que teve a rebeldia da fase e queriam se parecer muito com Yankees, os que são aborrecentes. delinquentes. E são os aborrecentes, ali a faixa de 14, 15 até 17 anos. Sim, porque eles eram menores de idade, porque lá no Japão para ser maior de idade você tem que ter mais de 20 anos. Então eles eram menores de idade e eles organizavam muitas festas de bombar, aquelas festas brasileiras. Das mansões, que normalmente você coloca música alto que você ouve do outro lado do mundo. Então esse tipo de música, esse tipo de festas. Só que eles não ficaram só isso, então eles começaram a fazer baderna, vandalizar e matar pessoas. E pro povo japonês, né, isso é um cúmulo. Porque lá é muito... Não que não seja um cúmulo pra todo mundo. Só que eles visam muito a educação, a tradição, o respeito pelos mais velhos e... Pelo outro, pelo próximo. Sim. Então, teve esse problema, né, de fazer coisas erradas que acabou dando essa fama pro Gyaru. Gyaru simplesmente originou das namoradas dele. Elas de início não tinham esse nome, mas elas vieram deste. Simplesmente porque elas também tinham influência, eram as ricas, né, dos anos 90 mais ou menos, eram aquelas ricas de famílias ricas, que queriam se parecer com garotas americanas de Los Angeles, de Miami Beach, pele bronzeada, cabelo acolchoado. Então vocês já perceberam, né, que é o nosso Gyaru que a gente conhece. Mas, tipo assim, uma coisa a se lembrar é que depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, como ele se tornou um país muito forte, ele começou a influenciar muito o Japão. Até porque depois da tomada do poder, depois das explosões, os Estados Unidos ocupou o Japão por muito tempo. Então, por isso, o Japão começou a sofrer muita influência dos Estados Unidos. Tá? Então, por isso que geralmente até a moeda, até o iene, ele sofre um poder muito grande do dólar. E também foi daí que veio o uniforme
chegou por causa dessa influência dos Estados Unidos e o governo japonês simplesmente introduziu o uniforme marinheiro nas escolas. Que é o uniforme que a gente conhece hoje. Vocês já viram isso em... Sim. Pra quem gosta de anime, vocês já viram em Inuyasha, vocês já viram em Sailor Moon, Sakura Card Captors. Isso eu tô falando dos mais famosos, tá, Sim. gente? Porque isso aparece, esse tipo de uniforme aparece praticamente em todos os animes. Só que de início não era bem assim. De início era algo padronizado, que era tudo igual pra tudo. Particular, público, era tudo. Então as garotas detestavam esse uniforme. Por exemplo, hoje em dia você vê elas na rua, que elas andam de cima pra baixo do uniforme. Naquela época não, elas Mas na verdade isso detestavam. depende também. Porque tipo assim, carro legal. Mas isso depende muito, porque tipo, o uniforme ele se diferencia. Hoje em dia ele se diferencia. Tá, então você tem um uniforme pra infância, um uniforme pro primeiro fundamental, um uniforme pro segundo fundamental e um uniforme pro ensino médio. Antigamente não, era uma coisa só pra todo mundo. Sim. Então elas odiavam esse uniforme. E só que teve a época, por causa da guerra, teve a questão de não ter muito jovem. Então a natalidade estava baixa. Então o que eles tinham que fazer? Eles tinham que atrair as escolas, né? O que tinham que fazer? Tinham que atrair jovens para poder ir para aquela escola em si. Então eles contrataram muitos estilistas para fazer os uniformes. Então mudaram, começaram a fazer cortes, usarem brasões. Aí começou a dar até uma puxadinha pros uniformes ingleses. Que os uniformes ingleses, eles têm esse padrãozinho do blazer, do brasão, aí começou a dar uma puxadinha pra isso. Aí nisso foi o essencial para mudar a visão das pessoas com o uniforme. Então agora parece que elas nunca querem mais tirar os uniformes do corpo delas. Porque você vê Mesmo na escola. Sim. Tem muitas garotas que usam ainda o uniforme japonês, ou baseando-se no uniforme das escolas japonesas, mesmo depois mesmo de muito depois de terminado. Se antigamente elas tinham vergonha de andar na rua por causa do status de falar, tá na escola, agora elas não, agora é usando e acha bonito e é questão de moda. Então quer dizer, veio o Seifuku Pride, que é o orgulho dos uniformes. Desse orgulho dos uniformes veio o Kogal. Kogal veio junto com isso. Então era aquela coisa de querer ser sexy, estilo Miami Beach, Los Angeles, aquelas garotas morenas. Mas só lembrando que isso era basicamente incluso só as garotas do ensino médio, tá? Lá embaixo continuava aquela rigidez, essa liberdade era mais só no ensino médio. Essa tentativa de ser liberdade, né? Porque naquela época, anos 90... Era liberdade. Que é diferente da nossa. Elas simplesmente começaram a se rebelar, porque usavam o uniforme, principalmente o uniforme, que era, tecnicamente, elas passavam a vida inteira na escola, né? Que era, estudava de manhã e só terminava quase de tarde pra noite. Na verdade, até hoje esse horário, tá, gente? O horário de entrada deles é 15 para 8 e a saída deles normalmente é 6 da tarde. Tá? Quer dizer, então é o horário de estudo da escola japonesa. Então elas passam a vida inteira delas na escola. Então elas simplesmente quiseram transformar seus uniformes e deixando eles únicos. Então eles quiseram modificar eles, dando um toque pessoal e transformar, deixando eles sexy, deixando eles com mini saia, então cortando a saia, e veio os meiões, que é as polainas. Então o Kogal, por isso que é o que você mais vê, se você for pesquisar sobre Gyaro, você vê, tentando pesquisar a história, você vê essas pessoas, essas Gyaros, com uniforme marinheiro e essas polainas. Então essas são as Kogals. E normalmente elas não cortam a saia, a gente não pode fazer modificação desse tipo no uniforme. O que elas fazem? Elas puxam a saia, então normalmente a saia fica bem aqui em cima. Sabe quando tá perto dos peitos? A saia fica bem aqui em cima e ela fica mais curta embaixo. Uhum. Então elas fazem esse tipo de truque pra conseguir deixar do jeito que elas querem. Então, aí as Kogals, elas não, por incrível que pareça, elas não são delinquentes. Elas simplesmente querem desafiar as normas da sociedade, querem se rebelar com o tradicional do governo japonês, que seria... Da sociedade japonesa. Que né? é diferente. E são de coisas, são de sentido, são coisas bobas. Enquanto, por exemplo, pra gente é normal, sei lá, você andar, você entrou no metrô, você tá na frente da porta, pra gente é normal. Não tem espaço em outro lugar, vou ficar na frente da porta. Pra eles é uma falta de respeito enorme você parar na frente da porta. Você tá falando no telefone, seja no metrô, seja no ônibus. Pra gente é normal. Às vezes a gente não fala mais pelo barulhão, não pelo fato de não querer falar.
Pra eles é o cúmulo do absurdo, não existe isso, não Só pode. os velhos podem fazer isso. E olha lá, mesmo assim é considerado bem feio. Então elas se desafiavam desse tipo. Então, enquanto pra gente é algo bobo, pra elas era desafiando a sociedade japonesa, vida louca, horrores, entendeu? Exato. Exato. E naquela época, por causa também da guerra, houve a quebra da economia. Então quem você acha que sustentava essa economia? Eram elas. Eram elas, porque elas queriam sempre comprar mais, queriam coisa nova. Elas não tinham pena de gastar dinheiro. Elas compravam, elas gastavam. Elas movimentavam o mercado japonês, elas realmente movimentavam o mercado Foram elas que japonês. deram empurrão pra a economia poder se estabilizar. Na verdade, vocês veem muito hoje aqui no Brasil, a gente está no país está em crise, enquanto os mais velhos estão recuando nos gastos, os mais jovens preferem diminuir os outros gastos e se lasca de gastar, entendeu? Então, tipo, vocês veem isso até hoje, isso funciona. É isso que faz o país em crise, eles conseguem manter uma circulação de capital, uma circulação de gastos deles, porque geralmente são os jovens que movimentam de verdade. Essas compras e vendas. Sim. É o fato, né? Porque jovens, eles não precisam, como eu vou falar? Adultos, eles pensam na questão do futuro. Jovens, eles querem aproveitar a vida. Sim, e não só isso, é porque geralmente pessoas mais velhas são muito metódicas. Então, se ela usou, por exemplo, a vida inteira uma marca X, ela vai se manter usando aquela marca X até ela não achar uma marca melhor. Então, só que para ela manter aquela marca X, ela tem que deixar de ir no restaurante Y durante o final de semana, ela vai deixar. Diferente dos jovens, ele pode, sei lá, a marca de papel higiênico que ele usava custava R$5 o pacote, ele vai atrás do pacote de R$2 para sobrar aqueles 3 a mais para ele gastar no final de semana. É o jovem de hoje em dia. Na verdade, sempre foi assim, né? Sim. Então, tipo, só que agora usar no lanche e tudo que é você quer economizar nos seus essenciais pra se lascar de gastar depois. Então é assim que movimenta. Geralmente a juventude não consegue movimentar bem o mercado econômico de um país quando o país está em crise. Uhum.